Então, pessoal, eu acabei notando que existe uma instrumentalização e uma vulgarização de alguns autores que eu gosto muito. E como é o normal das pessoas que se dedicam à filosofia, se dedicam de forma séria, nós nos dedicamos à filosofia para que ela não se torne nem vulgar e ela também não morra. A filosofia dos autores que nós temos apreço. As pessoas normais, não é? Não os mercenários, não os filodoxos, não os sofistas, não é? Não os amantes desse consenso de bolha. Nós não queremos que os nossos autores sejam vulgarizados e nós queremos a continuidade, não da divulgação, mas a perpetuação de uma tradição, bem dizer. E eu venho notando, primeiro, essa semana houve um evento ao qual Javier Zubiri foi muito instrumentalizado, né? E eu gostaria de comentar isso nesse vídeo. Também, Ortega y Gasset anda sendo muito vulgarizado na internet, e eu vou fazer um comentário bem impopular aqui. Pois bem, algumas pessoas elas têm um certo tiraram uma conclusão sobre conteúdo na internet de que conteúdo de direita é bom, conteúdo de esquerda é ruim. Maioria. A gente tem muita gente com essa percepção meio vulgarizada. Vejam bem, o próprio Ortega y Gasset, ele diz que esquerda e direita essas definições são o apagar das luzes para que todos os gatos sejam pardos. Por quê? Porque política sempre foi e sempre será sobre grupos e pessoas que vão ter determinados meios de ação. E esse determinado grupo ele é direcionado por um horizonte de consciência, captar, apreender integralmente a realidade ou não. E um determinado conjunto de intenções, não é? Sobre o que fazer com esses meios de ação que a política fornece para a organização da sociedade, certo? Então, subdividir entre esquerda e direita é uma forma muito racionalista, muito iluminista de se definir algo que é tão complexo na nossa vida como é a política. Então, esse negócio de esquerda e direita, de primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, isso não existe. Isso é uma forma racionalista de tratar algo que é complexo, que é sobre meios, sobre pessoas e sobre intenções. Política é sobre agentes, certo? Então, tem algumas pessoas que têm vulgarizado muito Ortega y Gasset, comentado ad nauseam a questão da rebelião das massas, mas a rebelião das massas está sujeita à razão vital, não é a doutrina integral do Ortega y Gasset, não é o magnum opus do Ortega y Gasset, eu diria que não é nenhuma grande obra dele, sinceramente. É um livro profético, é um livro que foi impopular de certa forma, porque era um período em que se havia, primeiramente, a rebelião das massas é um conjunto de artículos, são artigos, ensaios de jornal, publicados na Espanha. Unificaram esses ensaios, chamaram de livro A Rebelião das Massas, porque o Ortega realmente dá essa unidade para esses ensaios. Eram ensaios semanais, se eu não me engano. Mas isso não sintetiza Ortega y Gasset. É um dos livros, digamos assim, mais rasos do Ortega, e mesmo assim ele não é entendido na sua integridade, tanto que o Julián Marías escreve aquele prefácio, que eu acho que inclusive vai para a edição brasileira aqui da Vide. Mas aquela doutrina social do Ortega y Gasset, ela está espalhada em 4 ou 5 livros diferentes, certo? Estou falando apenas da doutrina social do Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset era caótico, como alguns gênios do século XX foram. Alguns foram organizados e sistemáticos, como o próprio Zubiri, como Russell, como Voegelin. Alguns foram caóticos, como o Ortega, Russell, né?
Então, o Heidegger era um gênio pro outro lado, ele fez uma confusão, também era confuso, né? Pega, abraça algumas coisas, depois abandona, isso aqui não vale, é essa aqui que é a conclusão. Então, Marias também é organizado, então o Ortega ele é um gênio caótico. É um gênio caótico. A doutrina social dele vai aparecer em vários ensaios, vai aparecer inclusive em artigos de jornal, vão aparecer de uma forma mais imatura no El Espectador, não é? Que ele vai falar sobre a questão da homogeneidade das personalidades no período do Egito, sobre verdade e pragmatismo, que os pragmáticos são mentirosos, etc. Então, a doutrina de sociologia do Ortega, vamos chamar assim, ela vai se espalhar em uns 4, 5 livros aí, talvez até 6, dependendo se nós vamos acrescentar aí El tema de nosso tempo, que vai falar um pouco sobre metafísica, um pouco sobre história, mas eu acho também que é essencial, sobre futurologia, né? Então é essencial para dar substância à rebelião das massas. Então a rebelião das massas é um dos livros, cara, que o Ortega menos fala, sabe? É um dos livros menos substanciais do Ortega, para não dizer bobo. Ele vai falar algo que talvez já fosse evidente para alguns estudiosos da época, mas ele expressa isso de uma forma integral e são ensaios impopulares, que era um período que todo mundo confiava muito na democracia. Depois veio um declínio dessa confiança e aí teve os totalitarismos da Europa, não é? E o próprio Ortega fala na Rebelião das Massas, né? E não me lembro qual dos ensaios, que o homem chegou ao ápice da sua violência, né? Mas depois teve uma série de episódios que comprovaram que ele estava errado. O próprio Julián Marías comenta isso. Então, o próprio livro Meditações de Quixote foi um livro que precisou de comentários do Julián Marías, porque foi um livro muito mal compreendido. Muito mal compreendido. Porque Ortega y Gasset precisa ser lido como Ortega y Gasset. Se tem uma coisa que eu aprendi com Ortega, é que existem autores que precisam ser lidos dentro de suas próprias categorias e, portanto, é preciso que se entendam as categorias desses autores. Então, determinados livros, eles precisam ser lidos quase que com um dicionário daquele autor, quase que montando um quebra-cabeças. E a Rebelião das Massas vai falar sobre técnica, psicologia, sociologia. Não dá uma definição de sociedade, nem de política, nem de nada. É um livro que captura e expressa a crise de uma época, que ainda é a nossa crise, ainda mais agravada, não é? Porque a técnica escalou, não é? Então o controle aumentou, conforto também aumentou, as necessidades foram supridas, até o entretenimento, se nós levarmos o entretenimento em consideração como uma necessidade humana e espiritual, é algo que é suprido com um celular como esse aqui. Então, reduzir Ortega y Gasset à Rebelião das Massas, ou tentar fazer uma exegese, uma exposição da Rebelião das Massas, sem outros 5 ou 6 livros do Ortega y Gasset, principalmente El Hombre y la Gente, Em Torno de Galileo, El Político, né, que é um ensaio sobre as mudanças sociais, como houve a Constituinte da Espanha, de Mirabel, etc., a política da verdade, não é? Então, é necessário que se comente esses livros também, não é? Porque Em Torno de Galileo, El tema de nuestro tempo é um livro sobre futurologia, meta-história, sensibilidade vital, o que move as massas. Então eram coisas que o Ortega já pensava, mas ele não expressou adequadamente ou precisava amadurecer essas ideias.
que aparecem de uma forma geral na Rebelião das Massas. Então, esse é um dos motivos que eu recomendo Meditações de Quixote. Porque Meditações de Quixote é um livro mais pessoal, mais pessoalizado. O Ortega parece dirigir-se ao leitor, né? Tanto que o livro abre, né, com uma carta ao leitor. Então, é um livro que dá mais de Ortega a quem quer Ortega. Mas ainda assim, obviamente, é um livro da imaturidade dele. Tem muita coisa que não está expressa como o Ortega Maduro vai expressar, como, por exemplo, no livro dele sobre a ideia de nação, que é a forma mais pronta dessa doutrina social, e, digamos assim, os contornos finais dessa doutrina de que as massas rebelaram-se, não é? E existe a necessidade de uma nova elite, de que esses elementos pouco naturais, pouco orgânicos acabaram estragando tanto as nossas relações como a nossa relação com a realidade. Acabou afetando a historicidade da nossa razão, a vitalidade da nossa razão. Também por isso que Spina Invertebrar é essencial para entender a rebelião das massas. Mas óbvio, não estou dizendo que para que a rebelião das massas seja entendida na sua integridade é preciso que tu leia esses livros. Não, pode ir lá ler direitinho. Se prestar atenção, você vai entender. Mas para que Ortega y Gasset seja compreendido, seja entendido, e essa crise que ele vai esboçar no livro Rebelião das Massas seja integralmente compreendida, esses livros são necessários. O livro por si só se basta. Todo livro é assim, acredito eu. Mas eu quero entender a crise. Esta crise está exposta em outros livros. Ou seja, a crise da modernidade à luz de Ortega y Gasset demanda um quebra-cabeças a ser montado, certo? Então, a doutrina da sociologia orteguista não está exposta no Brasil adequadamente. Porque quem entendeu Ortega y Gasset integralmente e comentou algumas vezes sobre ele foi o professor Olavo. E ele não teve essa preocupação em expor Ortega y Gasset. Certo? Então, não vulgarizem Ortega. Porque vocês também estarão vulgarizando a sua própria consciência. E eu falo isso porque eu me dedico a estudar e às vezes a expor Ortega y Gasset por afeto. Por afeto que eu tenho a esta filosofia, a esse edifício de conhecimento que o Ortega y Gasset desenvolveu. Eu gostaria que ele chegasse integralmente para a próxima geração. Eu gostaria que o meu filho conhecesse integralmente Ortega y Gasset e não que chegasse um babaca idiota e dissesse: ó, lê isso aqui, é o meu livro sobre Ortega y Gasset, tá tudo aqui. Ó, aprenda comigo como ser orteguista, e o cara é um idiota vendedor de curso. Certo? É até incivilizado isso. É incivilizado, porque o cara não segue uma norma social mínima, que é o ser honesto. Não é? É incivilizado. Civilizado, né? Aquela origem da palavra, fazer parte de uma cidade, uma sociedade, tal. Isso é incivilizado. Uma incivilidade, a forma como estão tratando Ortega y Gasset. E a outra questão também é com Javier Zubiri. É uma nota que eu gostaria de trazer sobre, não é nem sobre a filosofia do Zubiri, mas sobre como chegou Zubiri na América Latina. Javier Zubiri, ele orientou o doutoramento do pai da teologia da libertação. E a teologia da libertação, ela vai tomar emprestado esse conceito do Zubiri de que o homem apreende e se relaciona com a realidade. Que o homem, a forma não tão acabada de que o ser humano é um animal de realidades, que seria a doutrina da inteligência senciente. Então, geralmente, quando na América Latina alguém vai falar sobre Javier Zubiri, principalmente sobre a teologia de Javier Zubiri, que não tem clareza aonde inicia a teologia e aonde
é filosofia, ou seja, onde termina a filosofia e começa a teologia. Isso é algo que o Zubiri não teve preocupação em expor, em deixar claro, certo? Então, a questão da religação ontológica dele, da apreensão, experiência íntima, isso também fica muito confuso quando nós levamos isso para a teologia. Acaba gerando uma espécie de panteísmo transcendental. Então, eu vi alguns comentários decepcionados sobre alguns eventos e alguns intelectuais públicos, porque falam sobre Zubiri, mas de certa forma até instrumentalizam, quase que politicamente, né, a filosofia, a teologia dele, e isso que é o mais interessante. Existe uma alegação por parte de quem gosta de instrumentalizar o Zubiri de que a filosofia zubiriana é algo totalmente novo na história da filosofia, sendo que o que eu vejo como mais atraente na filosofia do Zubiri é justamente a historicidade do que o Zubiri vai desenvolver. Javier Zubiri, na minha percepção, é um retorno crítico a Aristóteles. Karl Marx está para Hegel, como Zubiri está para Aristóteles. Karl Marx e Hegel, os dois desenvolveram uma filosofia de privação, né? Hegel vai dar a dinamicidade da realidade através da dialética, e Marx vai dar a dinamicidade da história através da dialética, né? Da luta de classes e tal. Então, essa é uma relação aproximada, não estou fazendo uma analogia grossa, porca, para que vocês entendam como Zubiri é um retorno crítico a Aristóteles. Isso, portanto, quase que obriga ele a ter historicidade. Então, não tem... A substância da filosofia do Zubiri não é novidade. Não é o gênio do novo. Ele era catedrático de história da filosofia. Tudo que o Zubiri fala, ele fala à luz da história da filosofia. Ele abre inteligência senciente fazendo uma crítica ao Kant. Tudo em Zubiri está à luz da história da filosofia. Então, eu não confiaria e eu não confio em expositores da teologia do Zubiri que falam sobre novidade e não sobre historicidade. E também eu dou risada de expositores do Ortega y Gasset que falam como se a rebelião das massas fosse o ápice da obra dele. O ápice da obra dele nem chegou no Brasil direito, certo? E eu diria que são livros que não falam tanto sobre crise social, nem sobre essa nossa crise moderna. São livros que comentam técnica e filosofia, tanto que o Zubiri vai abrir Naturaleza e História de Deus profundamente inspirado em Ortega y Gasset, certo? Aquela questão sobre a verdade e verdade técnica, verdade e ciência, não é? Sobre a verdade ser contato, experiência com um objeto e a ciência ser intraobjetal, isso é muito orteguista. Essa separação clara das verdades da ciência e das verdades da filosofia ou da metafísica mesma é algo muito característico na escola espanhola. O Julián Marías faz isso, Ortega faz isso, Zubiri faz isso. Então, nós precisamos ter em mente que esses autores, eles, além de carregarem uma tradição, eles tornaram-se uma tradição, são uma tradição recente. A obra desses autores é uma tradição recente. Então, nós precisamos ter respeito, ter humildade diante desses autores. Demanda-se anos para poder compreender integralmente o que eles queriam dizer. Nós precisamos ter essa humildade. A filosofia demanda isso. Santo Agostinho diz que a sabedoria é fruto da paciência. Entendem? Então é isso que eu quero dizer. Sejam pacientes. Não caiam em armadilhas vulgarizantes, militantes, certo? E o Zubiri, ele realmente tem um problema na sua teologia.
Nada ali está resolvido para ser exposto, porque essa divisão entre filosofia e teologia não é clara, certo? Então, muito obrigado pela sua atenção. Leiam, estudem e é isso aí.